E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Mônaco. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal e todo mundo que escuta aqui o nosso podcast. A gente vai falar aí um pouquinho desse GP de Mônaco, que apesar de não ter sido tão movimentado na pista, foi bem interessante para o campeonato. Exatamente, pouco movimento de pista, de ultrapassagem, mas tivemos algumas alternâncias ali de posições que foram decorrência de estratégia, o que também faz parte da Fórmula 1. Lembrando que mexeu bastante com o campeonato de pilotos de construtores, o que vamos discutir bastante hoje no podcast. Exatamente, Rubens, vamos falar aí de toda essa movimentação que teve e de como que as coisas começaram a andar ali já na quinta-feira, né? Bom, e antes de prosseguirmos, vale lembrar do nosso financiamento coletivo e contínuo do Apoies, que você pode acessar pelo link que contém no post dessa publicação desse podcast, e também você pode se tornar um membro do canal do Boletim do Paddock, lembrando que nossas lives são de terça e quinta às 20 horas, e semanalmente aí temos algumas publicações de referente ao que está de importante acontecendo na Fórmula 1 e outras categorias. Acessem também o nosso YouTube, se você também desejar ser um membro por lá, é uma forma de apoiar o nosso trabalho. Nós também fazemos lives lá às terças e quintas-feiras às 8 horas da noite. E você também pode conferir outros vídeos que a gente vai soltando por lá e também aproveitando para poder atualizar algumas coisas mais técnicas da Fórmula 1. Depois de um hiato de um ano aí, em decorrência da pandemia, que nós não tivemos na etapa do GP de Mônaco em 2020, retornamos em 2021 e, como tradicionalmente os treinos acontecem na quinta-feira, para quem acompanhou nossa live foi até feita excepcionalmente na quarta-feira, para justamente já começarmos ali na quinta-feira se habituando com essa rotina do GP de Mônaco. Bom, quem pareceu que não estava tão habituado novamente com a pista, estava desconhecendo a pista e foi assim o final de semana inteiro, mas já começou a quinta-feira com o pé esquerdo, foi o Fernando Alonso, né, Débora? Que olha, estava irreconhecível este final de semana em Mônaco. A gente tá vendo que alguns pilotos estão tendo um pouco mais de problema de adaptação que outros. Ali também no YouTube eu acabei falando, né, sobre um problema que a Alpine está enfrentando, mas o Fernando Alonso, assim, não estava conseguindo lidar muito bem com o carro ali em Mônaco, acabou batendo no primeiro treino livre e depois, né, isso acho que acabou afetando todo o desempenho dele do fim de semana, porque era um dos pilotos que não estava conseguindo andar muito bem, que estava ali andando no final da tabela. E depois, na classificação, a gente vê que ele também não consegue avançar, né? Não sai nem do Q1. Então, é um piloto que teve bastante dificuldade aí nessa pista. E é interessante porque o Ocon, pelo menos, né, companheiro de equipe dele, conseguiu um resultado muito melhor do que o Alonso. Exato, o Alonso conseguiu aí, né, bater ali nos treinos livres. Não foi uma batida daquelas, sabe, gigantesca, foi realmente muito mais um deslize que ele teve e bateu, quebrou a asa dianteira. Mas em Mônaco é tudo muitas vezes muito potencializado, né, porque eles estão lidando com um muro de contenção muito próximo dos carros, então é aquela coisa, né, Mônaco acaba cobrando qualquer erro pequeno que você tem, e isso a gente tá falando numa sessão de treinos livres em que é de apenas 1 hora, dependendo do momento que você tem algum problema ali, você realmente acaba comprometendo todo o seu trabalho, porque se é mais pro final da sessão, você volta para os boxes e dá o seu trabalho como encerrado. Mas se esses problemas acabam acontecendo ainda no começo, é 1 hora que você desperdiçou, né? Isso, eu até fiz um texto falando sobre uma das questões que a McLaren acabou abordando nesses últimos tempos, que as equipes estão, de certa forma, tendo muita dificuldade em ter só 1 hora de treinos livres, porque já é difícil de fazer toda a coleta que eles acabavam fazendo em 2020, e ainda assim eles tinham tempo para poder avaliar o carro nos boxes. Hoje, com uma sessão de 1 hora, eles acabam que não podem nem ficar muito tempo parados nos boxes, eles precisam de dar várias voltas na pista para poder coletar de grande parte dos dados, e de uma Alpine que acaba estando sozinha
né, na pista, porque ela não tem uma outra equipe que acaba usando o seu motor, né? Então a coleta dela para poder averiguar o motor e também todos os componentes do carro depende somente dela ali na pista. Então ter um problema com o Fernando Alonso já complica um pouco do fim de semana dessa equipe. Tem esse ponto negativo da Alpine, né? Você ter somente uma equipe utilizando esse motor, mas vale lembrar também que o outro ponto negativo que é a equipe não coletar os dados especificamente para o Fernando Alonso, né? O Fernando Alonso está tendo o primeiro contato com a equipe, com o carro, então é muito prejudicial. Os pilotos também tiveram dificuldades nesses primeiros treinos livres, foi o Tsunoda, né? O Mick Schumacher e o Latifi. Nesses treinos livres que a gente teve aí no decorrer do fim de semana, a gente teve uma batida do Tsunoda no segundo treino livre, que também é uma questão bem importante aí para o japonês, porque toda vez que ele bate em um treino livre, ele acaba perdendo completamente a confiança dele com o carro, e a gente viu que, assim, ele tá tendo uma queda de desempenho durante essas últimas corridas que foram realizadas, muito decorrência dos erros dele, e aí foi uma das coisas que o Tsunoda já tinha ressaltado antes dos treinos livres começarem na quinta-feira, na coletiva de imprensa da quarta-feira, e na terça-feira também em algumas outras entrevistas, ele falando que ele não queria bater para justamente não perder a confiança, né? E aconteceu isso. E, no fim das contas, ele voltou a ter um fim de semana bem complicado. O Mick Schumacher, a gente tem que lembrar também que ele bateu 2 vezes, né, durante esse fim de semana. O Mick estava, acho que, muito pressionado durante todos esses dias, porque é um circuito já muito complicado. É um momento que muitos deles têm que ter relacionamento com seus patrocinadores. Parecia que ele não estava assim muito bem, porque a gente via nos treinos livres mesmo o Mazepin, que é um piloto muito complicado, andando na frente do Schumacher, assim, virando voltas melhores que a dele em vários momentos. Então eu acho que muita coisa assim tava já acumulando pro Schumacher não ir tão bem. E aí ele acaba batendo no segundo treino livre, depois batendo não, ele tem um problema e encosta o carro, né? E depois no terceiro treino livre ele tem uma batida, que é aquela batida que acaba causando todo o problema ali com o carro e que ele não consegue nem participar da classificação, né? E aí já tem todo esse problema dele ele tinha que esperar uma autorização para poder largar no domingo, mas ele pôde largar. Mas aí é toda aquela coisa, né? A Haas tem mais um gasto adicional com esse carro em 2 momentos do fim de semana, e é uma equipe que já não tá desenvolvendo o carro, não tá querendo muito tirar dinheiro ali, porque tá focada já no carro de 2022, e isso também acaba atrasando, né, o time. E o Latifi também, ele teve uma batida no fim de semana, mas acho que na questão do Latifi nem chegou a abalar ele tanto, ele teve outros momentos do fim de semana que foram bem melhores. Sobre o Mick Schumacher, vale ressaltar que até a própria assessoria de imprensa da Haas, né, comunicou o pessoal que o Mick Schumacher não ficaria disponível para entrevistas e outras coisas. Uma coisa que eu comentei com a Débora, eu acho que também tem essa questão do ambiente, né? Mônaco parece ser um ambiente muito pesado, exige muito do piloto nessa questão de convivência com outras pessoas. É uma primeira etapa que uma das primeiras etapas está tendo público, então o público está tendo acesso a eles, a proximidade do público, então acho que dá uma mexida assim no piloto. O Mick Schumacher ele estava realmente tenso durante todo o final de semana. É uma pena, porque ele, depois no decorrer do tempo, a gente viu que o Mazepin foi superando ele, mas só que eu acho que foi só algo pontual, foi só nessa etapa. Eu acho que provavelmente o Mick Schumacher deve retomar e melhorar mais para as próximas corridas. A minha tese Pode ser que tenha algumas corridas que ele tenha isso, né? Acho que talvez esses GPs mais característicos pode ser que dê uma mexida realmente. Acho que só para poder fechar essa questão dos treinos livres, né? É que não só isso dos treinos livres, mas foi um fim de semana bem movimentado ali em Mônaco. A sexta-feira não foi uma sexta-feira assim, tipo, perdida. A gente teve corrida da Fórmula 2, que já começou a esquentar o fim de semana da Fórmula 2. Teve classificação desses meninos que fazem parte da base na quinta-feira. Então, assim, ainda tava tendo um movimento na pista. Também teve a Freca que correu, mas essa eu não consegui acompanhar. Eu só acompanhei a Fórmula 2 mesmo. Mas foi um fim de semana
movimentado tanto para os pilotos da Fórmula 2 quanto para o pessoal da Fórmula 1. Vale lembrar que nessa corrida de sexta, né, já teve o pódio do Drogovic, que chegou em segundo lugar, um excelente resultado aí. Então a gente já foi tendo uma boa perspectiva do Drogovic. E como eu gosto do meme que o Will Mesquita sempre manda lá no grupo de apoiadores do Boletim de Paddock, por isso que eu falo, gente, participem do grupo, é muito bacana, a gente recebe os melhores memes também, que é daquele pincher em cima de 4 latas e tá a torcida brasileira e cada lata tá com o nome do Drogovic, né, esperança dos brasileiros. E olha, o resultado, ele foi um dos melhores pilotos desse final de semana, destaque total com 2 pódios. O único problema que a equipe ali, a Univirtuose, teve foi na corrida de sábado, a primeira prova de sábado, a sprint, que foi uma corrida que começou com chuva, né? Teve a chuva e aí a Univirtuose cagou na estratégia dela. Arriscou, né? Na verdade, se tivesse funcionado, teria dado muito bom, mas não rolou, né? Porque a pista estava molhada, então eles perderam também a chance de ter um resultado melhor. Mas já na terceira corrida, que é a corrida principal, o Drogovic estava lá no pódio de novo. Foi corridas bem interessantes da Fórmula 2. Se vocês não assistiram, tiverem a oportunidade de assistir, vale a pena. Exato. E se der tudo certo, teremos uma live também para comentar as corridas do final de semana da categoria de base, que foi bem interessante, são bem importantes também para a gente ir acompanhando. TL3, né, Débora? Tivemos a liderança do Max Verstappen, que aí já começava a passar aquele melzinho na boca dos fãs da Fórmula 1, que pro treino classificatório, que é o que realmente podemos falar que define até o resultado da corrida, né? Porque já que Mônaco é tão difícil de se ultrapassar, mas essa perspectiva de termos uma pole do Verstappen no GP de Mônaco já era algo que deixou a gente bem ansioso pro treino classificatório após o TL3 liderado por ele. Eu acho que a gente estava vendo um fim de semana bem interessante, com a Mercedes não tendo um bom desempenho durante os treinos livres, mas sempre fica aquela questão, né, do quanto que a Mercedes está entregando durante essas sessões, o quanto que valia a pena arriscar muito ali em Mônaco. Mas o terceiro treino livre é o que realmente acaba animando a gente, porque antes da classificação, geralmente os pilotos acabam tirando aquele momento para poder testar os pneus macios mesmo e já se preparar para a classificação. O Verstappen acaba liderando, mas a gente continua vendo uma Ferrari muito forte, que tinha já mostrado todo esse desempenho durante o fim de semana. E assim, o mais interessante da Ferrari tá andando bem, não era só olhar para a Ferrari, a gente tinha que olhar para a Alfa Romeo também, porque a Alfa Romeo, ela também acho que dá um termômetro de um pouco de como que tá funcionando as coisas na Ferrari. Apesar de ser um carro inferior, percebendo que a sua equipe, que é uma base sua, tá funcionando também bem na pista, acaba dando uma boa perspectiva, acho que para os dois lados. Então, era uma classificação que ia ser muito acirrada. A gente esperava até um desempenho um pouco melhor das Mercedes, mas ali a gente vê que a Ferrari e a Red Bull estavam mais encaixadas nesse circuito e que provavelmente a pole ia acabar com um deles, né? E a Ferrari estava ali realmente, acho que mostrando que tinha um potencial e pelo menos tentando se aproveitar de um dos circuitos em que ela poderia ter chances. A gente já tinha falado ali durante as lives, né, que a Ferrari teria um desempenho melhor do que a própria McLaren, porque é um carro que funciona muito bem em curvas lentas, que é o que a gente tem em Mônaco, e a McLaren ela é mais um carro de curvas de velocidade alta, então eles já estavam ali nesse circuito com uma vantagem. E eles se aproveitaram, né, desse fim de semana. Exato, a gente tem que lembrar que o Q1 normalmente já se eliminam, né? São 5 carros, né? Normalmente não. É que normalmente, né? Porque dessa vez foram 4 carros eliminados, já que o Mick Schumacher teve a batida no TL3, que fez com que ele não participasse do treino classificatório. A Haas não conseguiria, né? Era humanamente impossível fazer um carro pronto para o... Em 2 horas. Em 2 horas, né? Então a gente já teria ali uma perspectiva de 2 Williams, 2 Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo já estava dando aquele aceninho no TL3 de que, olha, viemos para brigar, a gente não sabia se eles estavam sendo leões de treino ou não, mas os companheiros da Williams e das Haas, né, no caso aqui, companheiro da Williams, do Latifi, que ficou no Q1. Da Williams. Isso, né? Pensei que já tinha errado. E das 2 carros da Haas foi Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, né? Ou seja, o piloto mais velho e o piloto mais jovem
acabaram eliminados no Q1, que é o que a gente falou. O Tsunoda tá tendo uma queda de desempenho, mas ele é um piloto novo, é estreante, então a gente consegue colocar Passa um vários pouco asteriscos, a né? mão, né? Passa um pouco o pano pra ele, mas só que o Fernando Alonso, eu particularmente tinha colocado no meu bolão em várias vezes entre os 10 primeiros, porque eu falei, ele vai conseguir, sabe? Vai ser aquela coisa do piloto extrair o máximo do carro dentro da pista, mas só que foi uma decepção total o Fernando Alonso nesse final de semana. É bem interessante a gente ver isso, né? Porque eu mesmo não acreditava tanto que a Alpine ia se dar muito bem, mas porque eu ainda tenho um pouco de ressalvas quanto ao desempenho desse carro pelos problemas que ele tem na sua construção e na sua atualização, né? Mas acho que a Alpine, de certa forma, ela tá sendo muito eficiente em atualização do carro, tá tentando correr atrás, mas ainda é importante a gente olhar para quem, né? E com quem ela tá se desafiando, quem são os rivais dela durante essa temporada, então eu não tava acreditando tanto que a Alpine ia se dar bem, mas o Fernando Alonso acho que foi uma grande surpresa e ele começar já na quinta-feira não conseguindo se adequar ao carro e tudo, e aí vai andando pelo fim de semana, obviamente a classificação dele não foi boa, mas acho que é um piloto que também a gente vale destacar ele um pouco na corrida. Exato. Bom, finalizado o Q1, né, com a eliminação aí do Tsunoda, Fernando Alonso, Nicolas Latifi da dupla da Haas, fomos ao Q2 e aí é que começa, né, a surprise. Adoro meu tailandês. Que é o caso do... o George Russell avançou. Já é algo... Mas o Russell a gente já tá mais acostumado Não, com ele, né? sim, mas já é algo assim, cara, o Russell avançou, já é aquela coisa que a gente começa a aplaudir. E a dupla da Alfa Romeo. Então a gente já começou, podemos ter uma coisa bacana aí. Então, eu não sei o quanto de surpresa, assim, da Alfa, porque é um dos carros que a gente tá vendo ao longo do começo da temporada, tentando se salvar pelo menos pro Q2, né? E eles estão se aproveitando dos erros dos concorrentes deles, ou dos problemas que eles estão tendo ali. A gente teve esse problema do Alonso não conseguir, o Tsunoda não conseguir, e isso acaba dando, acho que, um impulso para a própria Alfa Romeo. Mas no fim de semana deles, assim, desde a quinta-feira eles estavam muito confiantes na pista. Então, pelo menos o Q2, pra mim, a Alfa Romeo não era tanta surpresa assim. Pra mim era. Tô brincando, porque a minha tristeza era ver que na eliminação ficou o Richard. Assim, eu entendo o lance do pessoal ele ter falado que precisava de 5 corridas para se adaptar. Aí veio o Barcelona, deu uma. Cara, eu falei que ótimo o Fernando Alonso. Ó. Daniel Ricciardo se encontrou, conseguiu demonstrar resultado, mas novamente, você está numa pista em que o treino classificatório é o mais importante. Daí, de repente, quando eu vejo Daniel Ricciardo ser eliminado no Q2, é assim, eu já começo a ficar tipo, olha, não vai ser só 5 corridas. Vai ser bem mais que 5 corridas, ou talvez a temporada 2021, o Daniel Ricciardo vai trabalhar muito mais numa contenção sabe, de prejuízo para a McLaren, tentando sempre obter o maior número de pontos que ele poderia ganhar, mas não vai ganhar. Eu acho que assim, o Ricciardo vai ser uma oscilação entre corridas boas e corridas péssimas. E o treino classificatório dele já me desanimou total pro final de semana. E aí era só olhar pro Lando Norris torcendo para que nada acontecesse com ele pro resto de final de semana, né? Torcendo para que ele conseguisse, né, se sustentar. Mas outro piloto também que ficou no Q2, que para mim foi uma surpresa, foi o Ocon. Que o Ocon já era um piloto que eu já, sabe, dos resultados eu achava que tinha grande chance de seguir. Mas não seguiu, né? Porque, infelizmente, como a Débora pontuou muito bem, tem um vídeo dela explicando que a Alpine é um carro que teve um defeito de nascimento, né? Ele não nasceu tão bem. Nem é um nascimento, não. É uma questão de optar por atualização e usar Tolkien no lugar do carro, que não era a melhor opção para a Alpine. E teve também o problema deles para poder configurar tudo isso no túnel de vento, né? Lá no vídeo eu explico um pouco mais de detalhes o que realmente aconteceu com a Alpine, mas não é um carro que também a gente pode confiar nele tanto, né? A gente tem que confiar mais, acho que, em erros do pessoal que tá brigando com eles do que talvez no próprio desempenho. Acho que a corrida de Mônaco era bem interessante mesmo para poder entender um pouco mais da Alpine, mas ainda assim mostra que em alguns setores ela tá perdendo bastante. E ali, a partir do momento que a gente vê que o Fernando Alonso fica já no Q1, também acho que acaba ficando um pouco mais complicado pro Ocon também ter um desempenho
tão bom ou surpreender em resultado, né? Mas acho que o Ricardo é a grande questão aí dele ter não conseguido avançar. É um piloto que é forte, mas a gente ainda tá vendo a adaptação dele. E aí surgiram alguns burburinhos. Ai, meu Deus. Falando que a McLaren construiu o carro pulando Norris e que por isso que o Ricardo tava tendo tanta dificuldade. Só que assim, gente, a gente tem que lembrar que o carro que a McLaren tá usando esse ano é o carro do ano passado, sabe? E ali eu acho que talvez no momento que eles priorizaram o nascimento desse carro, talvez eles podem ter pensado mais no Sainz, que era um piloto mais cabeça, mais direcionado para dentro da McLaren, apesar deles confiarem no Lando. E aí a gente tem a saída do Sainz para Ferrari, que eu acho que no momento que a Ferrari tava Ferrari não, né? A McLaren tava construindo o carrinho dela, ela não imaginava o ano que eles iam ter, não imaginavam as coisas que iam se desenrolar, não, acho que não conseguia muito passar ali pela cabeça naqueles primeiros momentos se o Sainz realmente ia sair da equipe e se o Vettel ia ser chutado da Ferrari, né? Tinha muitos ICs ali. Então, falar que um carro foi direcionado para um piloto só e num ano que a gente tá vendo que a equipe teve que lidar com o regulamento para poder acertar um carro de 2020 para os regulamentos de 2021, é óbvio que a gente tinha que esperar um pouco também, acho que de alguns problemas com o Ricardo, sabe? Porque o carro ali não é um carro dele, é um carro que era de um outro piloto. O que vale pensar é o seguinte. Mas assim, só pra finalizar, que eu acho que é aquela coisa, tava todo mundo muito esperançoso que a chegada do Ricardo ia surtir efeito muito rápido pela capacidade que o piloto tem. E a mesma coisa vale pro Vettel ali na Aston Martin, né? A gente esperava que ele tivesse um desempenho muito melhor. E aí a gente vai ponderando as coisas e vendo que as nossas expectativas às vezes não correspondem realmente com a realidade ou com o nosso desejo. A questão do Ricardo, dessa questão do carro que o pessoal quer pontuar, o carro foi feito pelo Lando Norris, não podemos injustiçar o Richard. Vou ponderar pelo seguinte: a McLaren, quando começou a fabricar esse carro, acho que o foco maior dela era conseguir adaptar o bendito motor Mercedes no chassi. E isso já era o principal, conseguir entregar um carro que fosse uniforme, que conseguisse. A gente até falou na pré-temporada que a McLaren foi uma das equipes que conseguiu o aval das demais equipes e da própria FIA para poder desenvolver mais o carro que as demais. Então, tecnicamente, o carro da McLaren é uma evolução maior do carro do ano passado. Então, a gente parte aí do pressuposto que esse carro já vinha sendo desenhado por Carlos Sainz e por Lando Norris. Eu não acredito que esse carro era focado somente em um deles. Eu acho que era um carro bem, vamos pôr, genérico, sabe? Casava bem para os dois pilotos. É que o Daniel Ricciardo ele já tinha uma característica bem diferente de freagem. Ele gosta de um carro que não freia tão bruscamente. Ele gosta de um carro que seja um pouco mais maleável de freio. Então, tem toda essa questão. A gente sempre aplaudiu o Daniel Ricciardo por ser um piloto que consegue fazer ultrapassagens lindas, sabe, sem bater. A gente viu ele penar algumas vezes com a Renault, principalmente porque a Renault entregava um carro que era de freada um pouco mais brusca. A gente viu até alguns incidentes do Ricciardo de tocar com outros pilotos durante a ultrapassagem, que era coisa que não era comum na época da Red Bull. Então, é por isso que eu falo que eu acho que para esse ano o Daniel Ricciardo não vai conseguir entregar algo tão grande quanto foi o esperado. Mas eu acho que é que uma Débora falou, vai oscilar realmente, vai ter corridas que vai ser daquele Daniel Ricciardo brilhante, como o tio Delvas gosta de falar no podcast F1 Brasil, o cara, um piloto acima da velocidade da luz. Contudo, vai ter corridas que vai ser igual foi agora, igual foi outras etapas em que, eu acho que, salvo engano, Portugal, que ele, sabe, também chafurdou, sofreu com o carro, mas eu, pelo menos, já tô assim, sabe, expressão de descrença com que o Ricciardo consiga fazer algo brilhante este ano. Acho que esse ano vai ser um pouco mais difícil, mas a McLaren já mostrou a confiança que ela tem nos pilotos, pelo menos traçando já um futuro em que ela não pretende trocar os pilotos agora de imediato, então ela atesta seu aval aí para que o Ricardo consiga se acostumar ao carro e consiga se acostumar à equipe, e o Lando Norris permanecendo aí também acaba ajudando, né? Porque a gente não tá vendo dois carros ou dois pilotos sofrer. O Lando pelo menos está conseguindo entregar mais que o Ricardo em vários momentos.
Acho que para poder finalizar ainda essa parte do Q2 da classificação, foi realmente a Alfa Romeo, mas aí um desempenho diferente entre o Giovinazzi e o Raikkonen. O Raikkonen ele tentou também levar esse carro, mas aí foi superado esse tempo dele, então ele não conseguiu e o Giovinazzi ficou ali naquele limite para poder ser eliminado, porque estava na 10ª posição, dependendo do resultado ainda de Ocon e Stroll, para ver se ele ia conseguir avançar, e ele leva essa Alfa Romeo pro Q3, o que é algo muito significativo em um ano em que a Alfa Romeo estava tentando mais uma vez se livrar do Q1, já era um grande avanço, mas em alguns momentos já durante esse ano a gente viu eles, né, tentando ir para um Q3, tentando avançar ainda com o carro com alguns problemas, né, com déficit, e a gente olha também para os seus concorrentes que são tem um desempenho um pouco melhor e também um grid muito apertado, e aí o Giovinazzi consegue botar esse carro da Alfa Romeo no 3º lugar, então é um momento muito significativo para a Alfa, que conseguiu acertar, sabe? E aquela coisa, ali quando você libera o carro do pit, né, pra pista, você tem que confiar no teu piloto, né? E aí a volta realmente é de responsabilidade do... E este final de semana foi um final de semana de mecânicos, né? Vale lembrar que a gente vai falar bastante aqui de atuação de mecânicos. A primeira atuação de um mecânico provavelmente deve ter sido da Alfa Romeo, porque os caras olharam pro outro e falaram assim, tá bom, chegamos no Q3, o que acontece daqui pra frente? Sabe, é tipo o pobre quando ganha cartão de crédito. O que eu faço com isso, né? Não sabe o que faz, tava para chegar... O Giovinazzi, eu esperei uma montagem dele, tipo o Will Smith chegando lá do Maluco do Pedaço, chegando em Beverly Hills, sabe? O cara fascinado com tudo, falou, cara, eu nunca fiz o Q3 em Mônaco. Então, foi muito legal. Apesar que a última vez que ele chegou no Q3 foi no GP da Turquia de 2020. Então, é uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, que às vezes alguns pilotos se destacam em alguns momentos que são tipo, ou pistas, ou determinados fatos que fazem com que eles sejam lembrados. Sejam lembrados. Então, GP da Turquia foi um GP bem complicado, bem difícil. GP de Mônaco foi um GP em que você precisava estar numa classificação boa e ele conseguiu entregar. Então, achei que é legal pro currículo dele e conseguir bater mais uma vez, né? O Kimi Raikkonen em classificação é um bom sinal pro Giovinazzi, que recebeu, né, Débora, os parabéns aí do CEO da Alfa Romeo. O CEO da Alfa Romeo tá engajado nas redes sociais, sempre que é pra poder mandar tô notando C aí, ele manda, né? Mandou uma que Gennaro, meu bambino. Enfim, vamos lá que hoje, ó, mais uma vez o meu irlandês está ótimo. Bom, parece que Lewis Hamilton fez a 100ª pole, né, Débora? Tá tranquilão, não quer mais disputar poles. Deixou para que Leclerc, Verstappen, Carlos Sainz e até mesmo ali Lando Norris tentassem namorar. O Bottas também, né, tentou namorar a pole, mas eu acho que ficou a disputa mais mesmo entre os dois pilotos da Ferrari e o Max Verstappen. Acho que a disputa mesmo era entre os pilotos da Ferrari e o Max. A gente vai vendo isso acontecer durante a classificação, então fica mais por conta deles, mas o Bottas consegue colocar o carro no 3º lugar e o Max Verstappen em 2º. É bem interessante porque a gente tem a configuração Red Bull Mercedes, né, ainda que o Hamilton não estivesse ali para poder brigar com o Verstappen. E era a chance também do Bottas de tentar tirar alguma coisinha ali do Verstappen para poder ajudar um pouco do companheiro de equipe, né? Lembrando que com a posição de largada do Hamilton, realmente ele não tinha muito o que fazer. Mônaco não é fácil de ultrapassar e ele ia depender de uma estratégia para poder ganhar algumas posições, né? Então ali fica realmente mais complicado para ele. Mas a gente tem o Leclerc fazendo a pole e, né, acho que assim, em Mônaco, talvez, acho que era um momento que a gente estava mais esperançoso de que a segunda volta com os pneus, que é o que não está acontecendo muito, pudesse evoluir e que eles iam talvez conseguir melhorar o tempo, né? Mas tem a batida do Leclerc ali que acaba chamando a atenção também, mas o bom desempenho do Sainz, apesar dele não ter conseguido reverter isso no pole, acho que o Sainz ele acabou ficando um pouco chateado porque ele sentiu que a batida do Leclerc tinha tirado a chance dele de brigar com o próprio companheiro de... Sobre a classificação, depois a gente pontuou um pouco mais a discussão sobre o acidente do Leclerc, que foi uma infelicidade. Eu acho que seria muito bacana
a disputa final entre os três, mas daí já vai a minha primeira reclamação de qualquer coisa que teve final de semana de transmissão, que foi o pessoal chamar de anticlímax. Parece que todo mundo gostou de utilizar essa palavra durante todo o final de semana. Pra mim não foi. Eu acho que faz parte, sabe? É Mônaco, né? Faz parte de Mônaco. Quem se lembra do Verstappen em 2018, quando o Ricciardo venceu lá, ele também bateu da mesma forma que o Leclerc. Então, faz parte. Então, se você não entende que isso faz parte de Mônaco, é bem difícil você querer comentar um pouco sobre, porque Mônaco é isso. É trabalhar com muro próximo, os muros não perdoam, os guarda-reis não perdoam os erros, né? Então, do acidente, como falamos, vamos comentar depois, mas só que da briga tava muito interessante, porque era tipo setor por setor, e para quem acompanha pelo aplicativo que às vezes demonstra lá, às vezes não, demonstra, né, os mini setores, você vê que tava tendo uma disputa ferrenha entre eles. O Leclerc era o cara que conseguia ali no últimos setores de Mônaco conseguir tirar muito dos demais pilotos, então ficou bem legal essa disputa, ficou bem rica essa disputa para Fórmula 1. Eu quero muito rever essa disputa que houve entre esses pilotos agora em Baku. Então, houve ali uma falha. Eu não entendi o que aconteceu com a Mercedes, pelo menos com o Hamilton, né? O Hamilton simplesmente não demonstrou ser aquele voraz piloto que normalmente é, mas também não dá para o cara ser brilhante sempre, né? Ele não consegue carregar o carro todo momento nas costas. Teve problema de aquecimento de pneus e até todo mundo ficou pontuando que o Bottas estava falando que conseguia aquecer pneus, mas só que é aquela coisa, né? O Bottas já tinha falado na quinta-feira que tava com problema, né? E ele se aproveita, acho que um pouco de ver o companheiro tendo problema e ele conseguindo tirar aquela diferença, e aí ele acaba pontuando, né, já essa disputa, que é uma disputa interna deles, também um jogo mental, né? Exato, então eu também não sei o quanto que o Bottas tô conseguindo aquecer os pneus, mas estou deteriorando ele como se ele estivesse dentro de Chernobyl, sabe? Não sei como essa questão do Bottas, né? Porque às vezes consigo demonstrar um desempenho bom, mas não sei o quanto que esse desempenho bom eu coloco o meu equipamento para sofrer. Então foi uma pena aí, infelizmente a gente teve essa questão do Hamilton, mas só que daí aquele lado do torcedor fala assim, cara, estamos tendo um campeonato, estamos conseguindo ver a possibilidade do Max Verstappen se distanciar no campeonato de Lewis Hamilton, e isso foi muito interessante pro final de semana. E quando a gente pensa por esse lado do campeonato, é muito interessante a gente ver o Hamilton com um certo problema na classificação, ainda mais em Mônaco, com chances que ele não ia ter muita chance de ultrapassar mesmo, então já dá uma animada, né? Acho que eu tinha falado isso no outro podcast, que a gente ia depender de uma corrida em que o Hamilton acabasse fora do pódio ou tivesse um desempenho muito ruim, questão de abandono, qualquer coisa do tipo, para o Verstappen ter uma chance maior de ainda continuar alimentando esse campeonato. Sim, pode não ser grandes diferenças, né, em campeonato, porque são separados por 4 pontos depois do resultado, mas assim, é legal pela disputa, sabe? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. A Red Bull também vai ter algumas questões que ela pode perder desempenho. A Mercedes, né, vai que a FIA resolve dar averiguar em outras coisas aí, também pode perder um pouco de desempenho. Vai ser um jogo, assim, dessas duas equipes, mas pra mim, acho que o que mais vale pontuar é que quando a gente coloca a Red Bull numa questão em que ela tá ali na frente, e agora quem vai ter que quebrar um pouquinho mais a cabeça é a Mercedes, a gente tem mais chance da Red Bull acertar em algumas coisas. Então, nesse momento que ela tá tendo que trocar a asa traseira, porque vai ter a nova investigação da FIA por conta da asa móvel, tudo isso, para eles saírem de Mônaco nessa posição, é bem interessante, porque dá uma relaxada, assim, não uma relaxada que eles vão ficar sossegados e agora a gente já conseguiu a liderança e pra gente já vale. Não, mas é uma questão, assim, deles agora eles analisarem a situação como um todo, não pensando que eles vão ter que tirar 14 pontos, que seja, da disputa com o Hamilton. Eles acabam ficando mais centrados no trabalho deles e têm mais chance de acertar. Pelo amor de Deus, cara, se você é um dos que ficaram com teoria da conspiração, que o Leclerc se auto-sabotou-se para poder garantir a pole, cara, acredite, não é assim que funcionam as coisas. Se o cara quer se auto-sabotar em Mônaco, ele vai pegar
vai bater ali nas rascaças, como o Michael Schumacher fez em 2006. Eu, salvo engano, foi na rascaça. Quem estiver me ouvindo e eu tenho errado, por favor, me corrija e me avise. Mas, salvo engano, foi isso mesmo. Dá um de carro de Fórmula E, dá uma travada no trânsito. Exato, dá uma rodada, faz qualquer coisa, mas não me pega, me bate a bendita da caixa de câmbio, que toda vez que tem uma batida, você pode ver que todo mundo, a primeira coisa que fala, ai, meu Deus, vai ter que trocar a bendita caixa de câmbio. E é o maior prejuízo que você pode ter, porque é a primeira a primeira punição que você recebe maior, são 5 posições, né? Outras peças vão perdendo, mas só que, salvo engano, a maior punição é de 5 posições pela caixa de câmbio, porque ela é uma peça bem complexa, né? Então, sabe, a gente não vai entrar muita coisa desse negócio da teoria de conspiração, mas fica a nossa, como eu poderia dizer, que nosso repúdio a esse tipo de comentários, e principalmente por mídias especializadas que nem deveriam trazer isso à tona para alimentar que o fandom piore para esse lado. Então, esqueçam, não vamos começar com isso, porque são gremlins na cabeça de pessoas ocas. Gente, é que a teoria da conspiração acaba chamando muito mais atenção do que uma notícia verdadeira, sabe? E aí é complicado, porque você fica tentando brigar e falar, não é desse jeito, sabe? E aí a pessoa já tá cheia de teoria da conspiração, ela não vai te escutar e vários problemas, não gosta de coisa. Tipo, tenta explicar para um terraplanista que a Terra não é plana. Piora a situação. Por que eu tô pontuando isso, falando que a gente não ia falar? Porque qual que foi o problema? Na sábado teve o acidente do Leclerc. A gente ficou realmente o dia inteiro de plantão, realmente olhando o site da FIA, onde que sai os releases em PDF, bonitinho, todas as informações. Ficamos olhando e-mail para receber release da Ferrari, da Fórmula 1, do Diaba 4 informando, olhando as redes sociais o que tinha acontecido com o Leclerc para poder já entender e passar para o público. No domingo de manhã vem a informação que o Leclerc não vai correr. Porque na hora que ele foi fazer a volta de checagem, né, o shakedown que eles fazem ali antes de alinhar para a largada, o carro apresentou problemas. Aí começa, né, o pessoal já dentro das teorias de conspiração falando, mas a Ferrari não sei o que, a Ferrari não sei o que. Fez uma inspeção meio não boa deve... carro. Não, aí exato. Primeiro a Ferrari não fez uma inspeção boa. A segunda é que a Ferrari deveria ter trocado a caixa de câmbio. Tipo, nem tinha sido oficialmente o que tinha acontecido. Aí a Ferrari solta a notícia. Foi problema no diferencial. Eixo de transmissão. Beleza. Aí todo mundo, mas foi o eixo de transmissão que bateu na parede, tal. Aí de repente, não, é o do outro lado, é do lado esquerdo. Não tem nada a ver com o que bateu na parede. Tudo bem, pode ter uma consequência? Pode. E aí começa também as outras teorias, porque o pessoal já enfiou na cabeça que o Leclerc bateu de propósito, e depois é que a Ferrari não quis dar o braço a torcer e quis manter a pole. Não olhou nem a caixa de câmbio. Foram beber, nem poderiam beber porque, né, infelizmente, estavam bem restritos em Mônaco. Exato, então aí o que acontece? Como a gente falou, existem várias fontes oficiais em que você consegue as informações de forma correta. Um deles é os releases da FIA, da Ferrari e da Fórmula 1. Em todos foi dito que a Ferrari fez a checagem completa dos carros, do carro, no caso do Leclerc, montou ele e mandou para a pista. Perfeito, não tinha como mandar no sábado que já tinha acabado tudo. Sabe, acabou, fecha a pista, não tem mais nada, nenhum carro pode dar volta. Parque fechado, por isso que chama parque fechado, porque é tudo trancado. Perfeito. Tudo bem, mas o carro da Ferrari ficou com os mecânicos, mas isso daí é outro asterisco que recebe, tudo bem. E aí outra coisa que a gente pode explicar outro dia. Aí nisso, no sábado tem essa quebra. Cara, não adianta querer ficar presumindo coisas se vocês não sabem, nem a gente sabe. A gente não tá dentro da Ferrari, a gente não tá dentro dos boxes das Ferrari para poder afirmar que eles sabiam e estavam querendo levar o carro de qualquer forma para poder, sabe, ter tweets. Que eles não sabiam e que, sabe, vamos de qualquer jeito. É um risco largar com um carro com problema de câmbio ou ter um problema de câmbio durante uma corrida, porque a gente já viu que por menos teve outros pilotos que tiveram dificuldade. O próprio Ricardo, né, perdeu corrida, teve problema por causa de câmbio, sabe? Então, assim, é uma coisa que não tem como simplesmente passar a fazer vista grossa e vamos mandar o carro assim mesmo, porque a gente tá falando de uma corrida que tem muro, sabe? Se o cara tem problema, ele vai bater no muro. Ele pode levar o coleguinha da própria equipe. Imagina se tá primeiro e segundo lugar, Leclerc e Sainz, o Leclerc tem um problema de câmbio, trava, bate, Sainz bate nele, ou estoura alguma coisa, joga óleo na pista, o Sainz
Cara, sabe, é esse tipo de teoria que eu não curto, sabe? As pessoas simplesmente ser simplista nas ideias, sabe? Já vou passar para Débora, que para mim é o seguinte, o que eu entendi de tudo que eu li e me informei durante o final de semana, que a Ferrari fez uma checagem total no carro, vistoriou todas as peças, substituiu o que era possível, porque sim, ainda você pode trocar algumas peças que são permitidas pelas regras, sem tomar punição, e foi justamente com convicção de que o carro do Leclerc ia resistir. Não resistiu, recolhe o carro. Sabe, para mim não teve nada mirabolante, nada fora da caixinha. Foi não uma aposta, porque não foi algo assim fora do normal. Você tem inúmeros check-ins que você pode fazer numa peça e você verifica que ela tá ok. Mas erros acontecem. O Leclerc já tinha tido um problema no final de semana. A gente não sabe se esse diferencial simplesmente veio com defeito de fábrica, se veio com defeito na montagem, montar correndo, sabe? Às vezes aperta uma porca a mais ou a menos, sabe? Coloca um lubrificante que não serve, alguma coisinha que não encaixou. É possível, mas só que, sabe, fazer essas ideias só porque não gosta da Ferrari, não se simpatiza pela Ferrari, cara, eu sou uma Clarice, sou o primeiro a torcer contra a Ferrari, mas eu tava feliz pelo apoio do Leclerc, eu queria ver o Leclerc largando em primeiro, sabe, para ser uma disputa legal, para ser uma corrida legal, mas infelizmente não conseguimos. Acho que o Leclerc não conseguiu vencer o próprio azar que ele tem, né, na pista. Já é um circuito bem complicado para ele. Ele, quando ele bate, logo depois que ele vai dar a entrevista, ele fala: já não é um circuito que não é muito fácil para mim. Ele já fica até medindo as palavras do que ele vai dizer, porque ele já sabe que Mônaco é um lugar complicado para ele. Mas assim, para poder só fazer um parâmetro ainda desse assunto, é que na quinta-feira o Leclerc teve um problema no câmbio. Isso aconteceu no primeiro treino livre e ele perdeu parte da sessão porque a Ferrari estava arrumando o carro. E ali a Ferrari soltou um tweet falando: nós fizemos a troca do câmbio do Leclerc. O câmbio não é... o câmbio em si não é uma coisa só. Quando a gente fala de câmbio, tem outras peças que fazem parte do câmbio, mas tem uma estrutura que a Fórmula 1 considera, a FIA, né, considera que se você fizer a troca, você tem punição. E quando você tem qualquer mudança no carro, principalmente dessas peças que são limitadas ou que geraria uma perda para o piloto, que tá alguma coisa escrita ali no regulamento falando: olha, tal e tal peça, se você trocar, você vai ter uma punição. Então, a caixa de câmbio, né, ela é uma dessas peças em que você tem uma limitação de trocas. Você só pode fazer uma troca dela depois de 6 eventos, que é a troca permitida. Ou se você é um piloto que teve problema na corrida passada, não conseguiu fazer a prova, bateu, aí você troca essa caixa de câmbio antecipada para você correr nessa próxima corrida. É uma coisa que está ali no regulamento. O Leclerc, ele não se encaixava nessa questão de ter tido um problema no evento passado e poder trocar, então se Ferrari fizesse a troca, ele ia ter uma punição. O Tsunoda, ele fez a troca porque ele teve um problema em Barcelona, trocou normal e pôde correr nessa corrida sem ter a punição dada, né, diante de você ter que completar 6 eventos com a mesma caixa de... Mas tem um detalhe muito interessante, porque ali quando a Ferrari fala que ela trocou o câmbio do Leclerc na quinta-feira, eu fui tentar achar algum documento mostrando que ele tinha feito essa troca. Não tem documento da Fórmula 1 que fala isso. O que dá a entender é que, diante do que é permitido trocar do câmbio, ainda tem algumas engrenagens que você pode fazer a troca, que você não precisa, que você não é punido, que é uma coisa que tá ali, que você pode fazer essas mudanças. Como o Leclerc teve problema, provavelmente eles fizeram a troca dessas engrenagens, mas assim, eles não vão fazer um tweet falando que trocou, sei lá, né, duas engrenagens, tipo, eles não vão especificar. Eles falam que eles fizeram a troca do câmbio porque é muito mais fácil, porque você sabe que foi trocado algo no câmbio do carro. Então o Leclerc passa por essa troca na quinta-feira e o carro vai andar só de novo na sexta, e aí, na sexta não, né, no sábado, e aí ele tem a batida da classificação. O Binotto, ele falou: olha, a gente não fez a troca do câmbio porque a gente não viu necessidade de fazer a troca. E aquela coisa, provavelmente se fizesse a troca do câmbio, isso também nem garante que o Leclerc ia conseguir realizar a corrida se o problema não era
no câmbio em si e era em outra coisa. E de qualquer forma, a Ferrari falou que agora com o encerramento da prova de Mônaco, esse carro vai ser levado para a fábrica e eles vão fazer uma vistoria no carro para poder entender da onde veio o problema do Leclerc, mas que nas avaliações que eles já fizeram na pista, né, para poder entender o problema do Leclerc, nem conseguir largar, não era algo que estava relacionado em si com a batida dele, mas eles vão fazer um teste mais minucioso para poder verificar se teve alguma relação ou não, mas aparentemente não teve. Resumo da ópera do caso aí do Leclerc, eu acho que compensa muito mais a gente acompanhar os capítulos das próximas novelas, da novela, né, já que é uma só e os capítulos estão dentro de uma novela, enfim, para poder saber o que realmente aconteceu. Provavelmente a Ferrari vai soltar uma nota oficial explicando o que aconteceu, mas eu, por mim, foi a decisão acertada da Ferrari. Porque assim, Leclerc não está disputando título com Lewis Hamilton e com Verstappen. Sabe, ele está mal disputando a terceira colocação com o Bottas, com o Lando Norris. Ele largar na pole com câmbio, na situação que ele estava, era muito melhor do que ele cair para sexto. E a gente viu a corrida, para você conseguir ultrapassar os demais, você tinha que fazer uma estratégia mirabolante e ultrapassar nos boxes, que na pista estava praticamente impossível. Então, eu acho que foi acertada. Eu até tuitei antes, falando um comentário que o Delvas falou, que olha, eu acho que o Delvas falou assim, eu acho que a Ferrari vai anunciar antes da corrida. Acho que o Will Mesquita comentou que iria trocar a caixa de câmbio. E eu falei, olha, eu acredito que não. Eu acredito que a Ferrari vai apostar porque é melhor ir no tudo ou nada. E realmente era melhor para a Ferrari. Leclerc não está disputando o título. Se o carro quebrasse na 10ª volta ou não quebrasse, era uma aposta, sabe? Tipo, valia a pena. Mas eu acho que a gente pode fechar o assunto Leclerc, porque eu, pelo menos, fico triste pelo que aconteceu. Eu tava torcendo, pelo menos, para que ele concluísse a corrida, porque eu acho que é chato o cara estar na sua cidade natal, tipo, tá na sua terra, no seu país, não conseguir terminar uma corrida, não conseguir pontuar, sabe? E ele que lutou tanto para chegar na Ferrari, é uma coisa que a gente até brincou, parece que o que é Mônaco pro Leclerc é Interlagos pro Rubinho Barrichello na Fórmula 1, sabe? O cara não consegue alcançar, é o santo graal do cara, né? Então é bem triste isso, mas é uma coisa que até a Mariana Becker comentou, que era engraçado ver a superação dele, né? Conseguiu ir lá comemorar o pódio do companheiro, finalizar a corrida entre o companheiro e o mecânico, então foi algo grande por parte do Leclerc. Bom, Débora, aí para começar a corrida, primeiro que a gente não viu o Verstappen pular para pole, né? Ele já ficou ali na segunda colocação, porque quando o piloto simplesmente não alinha, né, a posição dele fica vaga na pista. Então, a gente já começou assim, tendo já algumas questões de possíveis surpresas, né? Porque o Verstappen já reclamou que ia largar de um lugar ruim, o Bottas estava comemorando que largava melhor que o Verstappen em questão de posição, mas já a largada a gente já viu que teve uma disputa ali entre os primeiros colocados, que foi o que definiu o final de semana, mas que foi bem legal. A gente olha ali para esse salto do Verstappen, ele realmente coloca o carro de uma forma para poder bloquear o Bottas, e o Bottas, surpreendente, ele acaba largando bem, que também a gente tá vendo os carros da Mercedes às vezes penando ali em largada, e aí ele tenta, né, fechar o Verstappen, mas o Verstappen vai muito melhor do que ele. Não teve alteração dos 10 primeiros, porque Mônaco, né, o pessoal que tá entre os 10 não tá muito afim de arriscar algo ali na largada, eles vão mesmo partir para a estratégia, mas a gente tem a importância do Fernando Alonso, que classificou em 17º, saltando para a 14ª posição, e é bom isso, apesar de que parecia que ele tinha dado uma cortada, mas eu acho que por ser primeira volta, eles meio que aceitam, porque é muito carro junto, né, fazendo esse movimento ali, e aí ele acaba ganhando umas posições. Tem também uma alteração do próprio Raikkonen, que acaba ultrapassando o Ricardo. E depois aquela coisa, né? Mônaco vira um trenzinho, o pessoal tentando um chegar mais próximo do outro, não consegue. As diferenças ficando muito entre 1,5 segundo, 2 segundos, e isso vai se estendendo por um bom tempo. Exato. Aí, seguindo o ritmo da corrida, né? A gente tem o início dos pit stop.
E aí vem um pit stop desastroso da Mercedes. A Mercedes parece que simplesmente rescataram e falaram assim: este final de semana a gente vai dar folga para nossos mecânicos e engenheiros. Vamos chamar os mecânicos da McLaren para fazer o pit stop e os estrategistas da Ferrari. Algo que não foi uma ótima ideia. Primeiro que eles fizeram, né? Agora eu posso errar a ordem dos fatores, mas não vai alterar o resultado. Vamos primeiro pelo Bottas, que teve. Na verdade foi o Hamilton que para primeiro. Então vamos pro Hamilton. Lá vai o Hamilton pro box. Aí o Hamilton vai pro box, eu fico olhando, eu ainda falei pra Débora, tá muito cedo. Porque, sabe, daí ele vai ter que pôr pneus de faixa branca. E tava toda hora, né, o Reginaldo Leme falando, pneus brancos não são a melhor opção. E até eu conversando com a Débora, né, eu falei, Débora, será que é o mesmo não é uma boa opção? Ela, olha, o carro praticamente patina sobre esses pneus, porque ele não tem aderência nenhuma, o Mônaco tá frio, então o asfalto não tem aderência por causa que foi recapeado recentemente. É recapeado todo ano a pista. Exato. Todo ano que vem corrida tem o recapeamento da pista. Não é uma coisa que a Pirelli acaba pontuando muito, porque ela já leva os pneus mais macios, mas dentro dos pneus macios a gente sempre vai ter um pneu mais duro do que o macio em si, que é o pneu de faixa branca. Ele é usado sim em Mônaco, porque Mônaco é uma corrida de uma estratégia, mas tem muita gente que acaba optando pelos médios. Só que aí a gente tem a questão de que em 2019, alguns pilotos, quando optaram pelo médio, chegaram no final da corrida, porque a gente teve a entrada do safety car no começo da corrida, acho que foi com 10, 11 voltas, mais ou menos. E aí, alguns optaram por pneu médio para poder ir até o final da prova, não parar mais, e eles começam a sofrer com um desgaste. E apesar deles terem estendido a parada deles com os pneus macios, ainda assim era um pouco mais de jogo apostar nos duros para poder ir até o final da corrida com um pouco mais de segurança, mesmo sabendo que você ia ter um pouco de queda de desempenho no começo, porque o pneu duro realmente ele também não começa a operar muito bem nas primeiras voltas. Ele acabou que o desempenho dele é atingido depois. E um fator bem interessante de Mônaco é que durante treino livre e classificação a gente via que muitos pilotos estavam conseguindo ainda virar a volta rápida com 14 voltas do pneu. Então por isso que também, assim, não foi tirado do bolso, mas eles sabiam que também o pneu macio ia ter uma durabilidade um pouco maior, mas para poder não arriscar, melhor ir pro duro. E é aí que tá o erro da Mercedes, né? Chamaram o Lewis Hamilton muito cedo. E assim... O Hamilton abriu as paradas na volta. Então, foi cedo, né? Não foi tão assim. Como eu posso colocar? O Lewis Hamilton até reclamou, né? Que ele conservou muitos pneus para eles chamarem ele num momento inapropriado, que ele ainda provavelmente aguentaria algumas voltas, né? Então, ficou ruim para a Mercedes porque chamou ele cedo. Ele voltou para a pista com os pneus duros e é como eu comentei. Em tráfego, né? Pega o tráfego, pegou pista com temperatura baixa, pneu virando mais baixo. E o que acontece? Apesar do pneu ser novo, ele estava virando mais baixo, muito mais baixo, do que os pneus que estavam mais desgastados. Então foi aí que o Vettel, o Gasly, salvo engano, quem mais? Foi o Gasly? Pérez, exato. Obrigado, Débora. Que conseguiu virar mais rápido e quando o Hamilton voltou atrás da galera toda, sabe? E ainda esse pessoal fez pit stop e voltou à frente dele. Então, realmente, ali o Lewis Hamilton pistola não era mimimi. Viu o pessoal falando, mimimi, mimimi. Cara, não era mimimi porque ele falou que ele errou. A Mercedes errou no pit stop e a Mercedes concordou com ele. Até falou, desculpa, realmente foi chamado muito cedo, não era. Depois no pós-corrida... Em alguns momentos é ruim você ser o piloto que inaugura o pit stop, sabe? E você desencadeia o pit stop dos outros concorrentes. Em Mônaco, você depende muito da estratégia sua, mas também que a estratégia dos outros acabe falhando. E ali o Hamilton ele entra numa posição bem complicada, porque é ele que chama o pessoal para os boxes. E não funcionou muito, porque apesar da gente ter algumas paradas ali que a gente teve junto com o Hamilton, assim, não na mesma volta, mas giros depois, a posição dele não estava muito favorável. Talvez era melhor a Mercedes ter arriscado, deixado ele um pouco mais na pista, e isso a gente vê que outros pilotos acabaram permanecendo por outras voltas e ganharam, né? Tiveram um desempenho melhor.
Os pilotos praticamente precisaram ficar mais 2 ou 3 voltas à frente dele para poder conseguir ganhar a posição dele. É até engraçado porque o Gasly, ele para uma volta depois e já consegue voltar na frente do Hamilton. Exato, então, cara, foi ruim, foi cagada da Mercedes e não digo do Lewis Hamilton, mas só que do ponto é que a gente até comentou, será que o piloto consegue decidir ou não? Mas como estava sendo uma corrida bem atípica até para Mercedes, né, ter o Lewis Hamilton ali no meio do pelotão, então acho que ficava ruim até para o Lewis Hamilton mensurar se ele deveria ou não fazer o pit stop, até a própria Mercedes. Então foi uma cagada coletiva ali deles. E aí não parava por aí, né? Eles tinham que ferrar quem? O Bottas. Para minha alegria, tô brincando, para a alegria dos McLaristas, né, de plantão que estavam torcendo para que Lando Norris permanecesse como terceiro no grid, no campeonato de pilotos, né, subisse, né, à frente do Bottas, simplesmente não tiraram nos pneus do Bottas. Até aí, ficou bem estranho, porque a gente vê o mecânico tentando tirar mais de uma vez, até que chega uma hora que ele faz sinal que realmente não dá mais. Game over para nós. Exato, e aí o que a Mercedes trouxe para a imprensa, para o pessoal nos releases dela, foi que a porca simplesmente ela adentrou mais aonde que é aquele buraco onde que ela fica ali, que é junto ao parafuso. Chumbou. Não, praticamente ela usa quase que um termo desse, que ela fundiu a roda e ao parafuso de tanta pressão que ela sofreu. E aí tá até um ponto que até o Carlos Del Valle levantou na live dele, falando que a percepção que a gente tem quando lê o texto é que parece que o mecânico, em vez de apertar para poder... Apertar não, que o botão de apertar é o mesmo, né? Você só muda uma chave na pistola pneumática, em que ela, em vez de apertar, ela afrouxa, e ele fez isso, né? Ele simplesmente apertou mais o parafuso, fazendo com que ele espanasse, ele não espanasse, ele perdesse todo o contato externo dele com a broca ali, com a bocal que segura ele. Então não foi uma das melhores opções ali do mecânico ter comido ovo mexido, que mudou todo o final de semana dele. Mas ficou ruim. A roda só vai sair do carro. Realmente ela se apegou ao carro, ela tá com amor fraternal ao carro. Só Não vai ser devolvido pra Pirelli tão cedo que pneu. A Mercedes vai ter que levar esse pneu lá pro GP da Azerbaijão para devolver para Pirelli, né? Porque o pneu vai junto com o carro lá para a Alemanha, porque eles só vão conseguir retirar na fábrica. Mas foi uma cagada aí que prejudicou muito Bottas e que auxiliou o campeonato da Red Bull, né? Conseguiu fazer com que a Red Bull pontuasse bem mais que a Mercedes. A chance que a Red Bull tinha era também de pontuar melhor, era com o problema com o Bottas. E deu certo, ele não consegue voltar para a pista. Isso elimina, né, as chances que a Mercedes tinha. Depois a gente vai ver nas outras paradas acontecendo também, o Hamilton não ganhando nada com a parada que ele fez. E aí fica mais difícil, né, até para a Mercedes negociar algo em Mônaco, né? Agora eles vão ter que partir para Baku com uma estratégia um pouco melhor e com um pneu que não, um pneu que solte ali a sua rosquinha, né? Exatamente. Basta cuspir na rosquinha que ela sai com maior facilidade. Bom, falando aí em facilidade, quem teve facilidade foi o Verstappen em vencer, cara. O cara liderou de ponta a ponta, mandou muito bem, sabe? Sem nenhum, sabe, preocupação. Acho que por poucos momentos ele viu o Carlos Sainz no retrovisor, e aí vale o destaque ao piloto da Ferrari, que olha, Carlos Sainz, que pilotaço que a Ferrari conseguiu. Parabéns mesmo, o setor de RH que seleciona currículos de pilotos está de parabéns. Conseguiram aí um excelente piloto, que olha, que final de semana do Carlos Sainz, que confiança que esse cara tá tendo, e que bacana que foi ver um pódio, até eu brinquei que é o pódio que todo McLarista esperava, desde que tem o Carlando, que era ver o Carlos Sainz e o Lando Norris juntos no pódio, mas eu fiquei muito feliz de ver os dois agora, ele como um piloto da Ferrari e o Lando Norris ainda como McLaren. Cara, foi muito legal, porque são dois pilotos que se gostam, a gente gosta muito da amizade deles, e essa rivalidade que existe McLaren e Mercedes, a gente vê que dá para nutrir entre os dois, né, disputando posições, ainda mais com essa amizade deles. Então foi bem legal, e que a corrida dos dois foram um destaque, né, porque assim, tudo bem, você tem Max Verstappen vencendo, que é o piloto que está sendo o oponente à altura do Lewis Hamilton, mas só que atrás você tem dois jovens pilotos que estão demonstrando que, olha,
quando chegar a nossa vez, a gente vai conseguir colocar à frente, né? Vai conseguir bater de frente com o Verstappen. E na realidade é engraçado até porque o Sainz é mais velho dessa turma. E aí teve a coletiva deles, né, pós-corrida, e aí tocaram, né, nisso, deles de ter sido um pódio muito jovem, com pilotos muito jovens. Mas o Lando aproveitou para poder tirar um pouco de sarro do Sainz e falar que ia dar palavra pro mais velho, né, pro mais velho falar. E ali o Sainz fala, né, dessa experiência que ele teve, porque ele correu contra os dois. E aí ele conhece os dois, mas é interessante que não pode que teve essa possibilidade, né, na Fórmula 1 de ter pilotos tão novos. Ainda assim, eles estão dividindo o grid com o Hamilton, que tem muita experiência, com outros pilotos que são mais velhos e que têm mais experiência que eles, né? Mas acho que o Sainz, assim, pontuando em questão de ser um companheiro de equipe, acho que mesmo quando chegou esse fim de semana que foi... A Ferrari já tinha sofrido ali com o Leclerc e aí o Sainz acaba assumindo a posição de ser o piloto que vai trazer pontos para casa. Acho que as coisas começam a ficar um pouco mais pesadas, né? Porque você sabe que você tem que entregar, mas você também tá vendo que a equipe tá completamente disposta e direcionada a você. Então é uma combinação dos dois funcionarem, né? E ali ele consegue essa segunda posição que eu acho que é muito, muito gratificante dentro do fim de semana que o Sainz estava tendo, assim, de ter um embate muito próximo com o Leclerc. E ali na classificação até ruim de ver que ele não conseguiu classificar junto com o Leclerc, assim, de superar o próprio Verstappen. Então é um momento e uma coisa muito significativa. Para o campeonato, é bom a gente ver essa disputa Ferrari-McLaren, porque é a mesma coisa que a gente tá falando, assim, da briga pela ponta, né, entre Verstappen e Hamilton. A gente tá vendo que uma das rivalidades maiores da Fórmula 1, que é Ferrari e McLaren, tá se estendendo a uma dupla, a pilotos tão jovens que estão realmente buscando os seus resultados e estão ali alimentando mais uma vez essa grande briga dessas duas equipes. E é algo também que acaba sendo muito significativo. E falando da briga entre os pilotos, vale lembrar também que a Max Verstappen, né, conseguiu aí a liderança do campeonato com a chance, né, de poder perpetuar essa liderança indo para Baku, que é uma pista que favorece bastante ele. Então, um pouco da gente poder ter visto o Lewis Hamilton assim, puto com a equipe é justamente isso, que, cara, Baku, ela é meio uma área cinzenta da Fórmula 1, porque aquelas retas que ela tem, no caso que é do final do setor 3, começo do primeiro setor, favoreceriam diretamente ali a Mercedes, mas só que depois o miolo é totalmente Red Bull. Então, cara, vai ser uma corridaça, provavelmente. E o mesmo vale para Ferrari, né? Exato, e a mesma coisa para Ferrari e McLaren. Então, a gente tem 4 equipes que formou 2 grupos de disputa, 2 pela liderança, né? E 2 estão disputando o terceiro lugar. Então é algo que, é um momento formidável para o fã de Fórmula 1 acompanhar a corrida. E é por isso que eu falei que Mônaco foi bacana, porque durante a corrida, o que eu e a Débora ficava mais conversando era justamente esse campeonato que estava se tendo a partir dessa quinta corrida, com chances abertas para todo mundo, sabe? Pô, a gente tava vendo a Aston Martin conseguindo evoluir, com o Sebastian Vettel conseguindo pontuar, o Stroll fez uma estratégia sensacional, o Stroll conseguiu entregar o que os estrategistas entregaram para ele. Falaram, te dão uma estratégia boa, retorna pra gente uma corrida excelente, e o Stroll, cara, foi de tirar o chapéu. Ele merecia estar entre os pilotos mais bem votados hoje como piloto do dia, porque foi uma corrida de estratégia dele muito grande. O Stroll é interessante que ele larga da 13ª posição. A Aston Martin aposta em um pneu duro para ele, o que para uma largada em Mônaco não é tão legal, porque a gente vê a mesma situação ali com o Tsunoda, que largou de pneus duros e perdeu posição nessa largada dele. E o Stroll corria esse mesmo risco pela falta de aderência e pelo momento que várias equipes optaram por pneus macios e médios para poder derrotar quem quisesse arriscar em um pneu duro. E ali a Aston Martin vai deixando o Stroll, praticamente esquece ele na pista porque ele estava administrando muito bem. E aí a gente começa a olhar para os pilotos que estão acima, né?
que a gente via que a Alfa Romeo mesmo era muito difícil dela continuar avançando, né? Porque quando a gente tem o abandono do Leclerc, o Giovinazzi ele ganha uma posição, ele fica com o 9º lugar. E ali ele não consegue fazer ultrapassagem, não é ultrapassado, mas ele tem um gap, né? Que acaba abrindo para cerca de 14 segundos antes da parada dele. E o mesmo vale para o Raikkonen, porque não foi um problema só de Giovinazzi, é um problema da Alfa Romeo, que chega na corrida, é um carro que tem muito problema para poder render mesmo. E com postos mais duros, não casou bem em Mônaco para eles. Né? E ali a gente vê que assim, para Alfa Romeo não ia ser muito fácil. Quando começam a se realizar as paradas dos pilotos que estão com os pneus macios, e o Leclerc vai ficando. Leclerc não. Leclerc não, o Stroll, né? Ele vai ficando ali na pista, ele acaba tendo uma vantagem, porque os pilotos que pararam e voltaram com outros pneus estão desgastando seus pneus, não conseguindo brigar, o Giovinazzi tentando ali atacar o Ocon e o Stroll esquecido no churrasco, né? Na 8ª posição. Quando ele realiza a parada dele, ele já também tinha uma boa distância, que o Ocon não conseguiu retirar, o Giovinazzi também não. Eles começaram a pegar muito tráfego na pista em relação a tanto eles sendo retardatários, mas eles também pegando retardatários na pista, e aí a situação para eles, o cenário deles fica muito difícil. Quando o Stroll para, ele consegue voltar na 8ª posição tranquilo, sem perder para esses dois pilotos. Foi uma estratégia muito boa para Aston Martin, que acho que vinha de 2 corridas sem pontuar. E aí agora só tinha 5 pontos, né? Então conseguiu bastante nessa corrida. Consegue esses pontos bem valiosos, porque realmente a briga da Aston Martin é com a Alpine, e a Alpine estava superando eles, mesmo com o carro ruim, esses pontinhos ali de 9º, 10º colocado deles estava surtindo efeito. Vale lembrar também que teve essa disputa, né, por posições entre o Giovinazzi e o Ocon, mas que infelizmente a Mônaco, pelo formato da pista, nos impediu de ver, né, uma disputa mais aberta entre eles, como também foi entre o Pérez e o Lando Norris. Mas para mim, eu acho que o GP de Mônaco foi muito bom, foi muito rico para trazer muitas informações para a gente poder começar a acompanhar mais ferreamente o campeonato, principalmente disputa de campeonato de construtores e de pilotos, entre esses personagens que a gente destacou, que vai desde Lewis Hamilton com o Max Verstappen, Lando Norris com Carlos Sainz, Bottas também ali orbitando essa disputa ali, o Leclerc, que infelizmente hoje não participou, mas que possivelmente vai participar dessa disputa pelo 3º lugar. Eu acredito que os 2 pilotos da Ferrari devem chegar para disputar também. E o Pérez também, que fez uma excelente corrida. Foi assim uma surpresa, foi uma grata surpresa ter visto ele conseguir desempenhar a corrida que desempenhou. Eu tava até conversando com o Rumi durante, porque para mim acho que uma diferença que eu ainda vejo do Pérez pro Albon é que o Pérez ele tá com dificuldade em classificação com a Red Bull, isso é notável. A gente vê que ele não consegue atingir as mesmas marcas que o Verstappen. É muito complicado, mas na corrida não é um cara que a gente consegue simplesmente descartar. A Red Bull ainda conta com essa cartinha aí na manga para poder consegue ver que o Pérez evolui em corrida, que ele tem umas situações boas. Também ainda oscila um pouco, né? Mas acho que em Mônaco eles conseguiram contar com o Pérez, e que era o que fazia diferença para eles mesmo. E ali, a partir do momento que a gente tem uma Mercedes abandonando, que é a do Bottas, e o Hamilton em uma posição não muito boa, para eles foi muito bom poder contar com o Pérez e jogar ele lá para cima, né? Porque aí o Pérez termina a corrida na 4ª posição, e os pontos conquistados por Verstappen e por ele determinam que a Red Bull ultrapasse a Mercedes no campeonato, né? Eles terminam o dia com 1 pontinho só de diferença, porque ainda assim aquela volta rápida do Hamilton surtiu efeito em diminuir a diferença deles de 2 pontos para 1 ponto só. Mas acho que era o que a Red Bull precisava, né? Contar com o piloto em um momento decisivo para eles. E apesar de a gente estar falando de ser somente a 5ª corrida do calendário, ainda assim é um momento decisivo para eles.
E só para poder encerrar, é importante a gente falar aqui com a posição que o Vettel terminou. Ele conquistou os primeiros pontos dele do ano, muito significativo aí para Aston Martin. A gente já falou dessa disputa dela com a Alpine. E para Alfa Romeo é mais uma confirmação desse um pontinho aí que pode ser, não é grandes coisas, mas é um ponto. A Alfa Romeo tá com esse um pontinho aí que vai fazer diferença para ela. Lembrando que o Raikkonen perdeu aqueles pontos lá daquela punição dele que ele teve quando, acabou sendo punido de uma forma bem ingrata no GP da Emília-Romagna. Então a Alfa Romeo já tinha perdido 2 pontos, que era o que o Raikkonen poderia ter conquistado com aquele 9º lugar. E agora o Giovinazzi deixa Mônaco com um ponto muito significativo para a Alfa Romeo. Eu também acho que assim, a Alfa Romeo acabou cagando um pouco em estratégia, mas é o que eu falo pro Rubens, quando não a Alfa Romeo não dá errada, né? Porque também pararam, acho que muito cedo o Antônio, principalmente quando você olha com quem ele estava disputando, mas um 10º lugar não é uma coisa ruim, porque lembrando que a Alfa Romeo largou do 10º lugar, né? Herdou uma posição pelo abandono do Leclerc e ainda assim disputou com a Aston Martin por esse espaço e muito mais com a Alpine ele atacando o Ocon. Acho que assim, nas últimas voltas em que o Giovinazzi estava alucinado atrás do Ocon para poder tentar ultrapassar ele, tentar garantir assim, um ponto talvez foi muito mais inteligente do que ter feito uma ultrapassagem parecido com Fórmula 2, de botar o carro de lado e deixar que o Ocon decidisse por eles. Porque a gente sabe que também para Alfa Romeo não vai ser tão fácil pontuar durante o ano. É muito disputado esse grid e aí, enfim, pelo menos coloca ela numa situação um pouco melhor que a Williams e a Haas, que talvez tenham mais dificuldade do que ela para poder pontuar durante esse ano. Eu acho que só pra gente finalizar, que já tem muito tempo que a gente não faz isso aqui no BP, mas eu vou falar só da situação dos pilotos, de como ficou após o GP de Mônaco, que o Max Verstappen ele é líder com 105 pontos, o Hamilton conta com 101, uma diferença de 4 pontos apenas, o Lando Norris passou o Bottas e ficou com 56 pontos, o Bottas tem 47, o Pérez 44 com esse fim de semana, o Charles Leclerc fechou o fim de semana com 40, o Sainz com 38, o Ricardo com 24, o Gasly, que também não estava tendo vinha de fins de semana não tão interessantes, mas conseguiu pontuar e agora tem 16 pontos e o Ocon com 12. Em construtores, a Red Bull é a líder com 149 pontos, seguida pela Mercedes com 148, McLaren com 80, Ferrari com 78, Aston Martin tem 19 pontos, AlphaTauri tem 18, Alpine 17, Alfa Romeo com 1 e Williams e Haas são os únicos times zerados agora do campeonato. Bom, pessoal, acho que o que a gente pode afirmar é que sim, temos um senhor de um campeonato sendo disputado. Eu acho que fazia anos que a gente vinha pedindo que tivéssemos um campeonato tão disputado, tão ferrenho, e agora temos sim. E faz parte do campeonato termos corridas em que o postulante ao título não consegue ter um bom desempenho. Então, eu acho que vale aí a gente ficar de olho, principalmente no Azerbaijão, que, como eu falei, vai ser uma área cinzenta tanto para a Mercedes como para a Red Bull. Azerbaijão dentro de 2 semanas, então peço para vocês acompanhem o Boletim do Paddock, lembrando das nossas lives de terça e quinta a partir das 8 horas no YouTube. Se você tem a Twitch, a rede social lá roxinha, também vale assistir por lá, também vai ser um apoio muito bom para nós, para que a gente possa crescer dentro da plataforma. É lógico que a gente tenta expandir por todas as plataformas para que podemos acessar todos os fãs aonde quer que eles estejam. Então fica a nossa dica. Nessa terça-feira vamos debater mais sobre o GP de Mônaco, vamos pegar pontos que provavelmente vocês ouvindo esse podcast, viu alguma coisa que ficou de fora, alguma coisa que a gente não comentou, leva pra gente nas redes sociais. Se você é um ouvinte nosso que está no grupo de apoiadores, de acionistas do Boletim do Paddock, vai lá, comenta com a gente, fala com a gente o que você achou, o que nós pontuamos, que foi certo, que foi errado na sua visão, sempre vale o debate. Bom, eu sou o Rubem GP Neto, agradeço a todos que nos acompanharam hoje pelo SBB Cash, um forte abraço a todos e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, muito obrigada por ter escutado o programa até aqui.
Não deixem de passá-la na nossa live na próxima terça-feira. Muito obrigada por todos os nossos ouvintes. E se você escutou esse podcast aí até o final, avalia ele no seu agregador para poder ajudar a gente a ser melhor ranqueado no seu agregador favorito, mas também compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho e para você interagir com a gente. Até a próxima! E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.